Eu era excluída na faculdade, devido à cor de pele do meu pai adotivo, mas quando ele discursou durante a minha formatura, descobriram que ele havia salvo a vida de todos meus colegas. Acho que não, a garota disse, com um sorriso falso que não alcançava seus olhos frios. Estamos esperando umas amigas. Eu segurava minha bandeja com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. O refeitório estava barulhento, cheio de risadas e conversas, mas ao redor daquela mesa, o silêncio era pesado. Eu olhei para as cadeiras vazias ao lado dela. Era mentira. Uma mentira óbvia. Ah, claro. Sem problemas. Murmurei, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Virei-me, fingindo procurar outro lugar, mas meus olhos correram direto para a grande janela de vidro que dava para o estacionamento. Lá estava ele, encostado em seu carro simples, lendo um jornal. Meu pai. O motivo de tudo aquilo. Para entender por que aquele momento simples no refeitório parecia uma facada, preciso voltar 4 anos. Quando recebi a carta de aceitação, com uma bolsa de estudos integral, eu chorei por 1 hora inteira. Meu pai me abraçou, me girando no ar em nossa pequena sala de estar. Eu sabia, Francisca. Eu sabia que você conseguiria. Mas ele gritava com o orgulho estampado em seu rosto. Meu pai me adotou quando eu era apenas um bebê. Ele era bombeiro, um homem de poucas palavras, mas com o maior coração que eu já conheci. Ele era tudo para mim, e para mim, a cor de sua pele nunca importou mais do que a cor do céu. Era apenas ele. Eu cheguei àquela faculdade de prestígio com o coração cheio de sonhos. Eu seria a primeira da nossa família a ter um diploma de nível superior. Eu imaginei grupos de estudo, debates intelectuais na grama, amizades que durariam a vida toda. Eu fui ingênua. A frieza começou no primeiro dia. Não foi algo dito, foi algo sentido. Eram os olhares. Eu estava acostumada a sermos eu e meu pai contra o mundo, mas aqui era diferente. Era um lugar onde todos pareciam vir de famílias ricas, com carros importados e roupas de marca. E então havia eu chegando no carro antigo do meu pai, que fazia questão de me deixar no portão principal todos os dias. A primeira vez que o viram, os sussurros começaram. Meu pai, com seu uniforme de trabalho simples e sua pele escura, contrastava fortemente com os pais de terno e as mães de joias que circulavam por ali. Ele é seu. Motorista? E uma colega perguntou com uma curiosidade quase cruel. Ele é meu pai. Respondi com a cabeça erguida. A garota ficou pálida e se afastou sem dizer mais nada. A partir daquele dia, um muro invisível se ergueu ao meu redor. As pessoas não eram abertamente rudes, o que talvez fosse pior. Elas simplesmente me tratavam como se eu não existisse. Nos trabalhos em grupo, eu era sempre a última a ser escolhida. Ou ficava sozinha. Nas palestras, o assento ao meu lado permanecia vazio, mesmo que a sala estivesse lotada. Eu me tornei a garota sombra, a filha do bombeiro. Eu tentei no começo. Tentei me enturmar. Oi, gostei da sua apresentação, eu dizia. Eles respondiam com monossílabos e viravam as costas. Depois daquele incidente no refeitório, no final do primeiro semestre, eu parei de tentar. Meu refúgio se tornou a biblioteca. Era um prédio antigo, silencioso, onde os livros não julgavam. Enquanto meus colegas iam a festas e eventos sociais dos quais eu nem sabia da existência, eu me afundava nos estudos. Se eles não queriam minha amizade, teriam que respeitar meu intelecto. Passei os 4 anos seguintes assim. Minha rotina era da sala de aula para a biblioteca, e da biblioteca para o carro do meu pai no final do dia. Você está muito quieta, filha. Ele dizia no caminho para casa com sua voz calma e grave. Estou cansada. Muitas provas, eu mentia, mas ele sabia. Um dia eu não aguentei. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e amargas. Eles me odeiam, pai. Eu solucei. Eles me tratam como lixo só porque você é meu pai. Porque você não se parece com os pais deles. Ele estacionou o carro no acostamento. O silêncio encheu o veículo, quebrado apenas pelos meus soluços. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas olhou para a frente. Francisca, ele disse finalmente virando-se para mim. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Não deixe a ignorância deles tirar o seu brilho. Você não está lá por eles. Você está lá por você. Você está lá para construir seu futuro. Um futuro que ninguém pode tirar de você. Mas não é justo. Gritei. Não, não é. Ele concordou com um suspiro pesado. O mundo raramente é justo. Mas você não pode guardar mágoa. Isso só vai envenenar você, não eles. Foque na sua educação. Pegue aquele diploma.
Mostre a eles, não com palavras, mas com suas conquistas. O resto não importa. Eu enxuguei minhas lágrimas e assenti. Ele estava certo. Eu não deixaria que eles vencessem. Houve momentos estranhos, no entanto. Às vezes, eu o pegava olhando para o prédio principal da administração, um dos mais antigos do campus, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de tristeza e algo mais. Você já esteve aqui antes, pai? Antes de eu estudar aqui? E perguntei uma vez. Ele pareceu surpreso com a pergunta. Sim, há muito tempo, ele disse desviando o olhar. Um dia muito complicado. Foi em outra vida, parece. Ele nunca elaborou, e eu, focada em meus próprios problemas e nos exames finais, deixei o assunto morrer. Eu não tinha como saber que aquele dia complicado estava prestes a mudar tudo. Eu não fazia ideia de que o homem humilde que me esperava no portão todos os dias carregava um segredo que envolvia cada uma das pessoas que me desprezavam. Os 4 anos passaram voando, arrastando-se como uma eternidade. Finalmente, o dia da formatura chegou. Eu me olhei no espelho do meu pequeno apartamento. A beca preta era pesada sobre meus ombros, e o cabelo parecia estranho na minha cabeça. Por baixo de tudo aquilo, eu estava exausta. Eu tinha conseguido. Eu havia me formado com honras, uma das melhores alunas da turma. Eu deveria estar radiante, pulando de alegria. Mas enquanto eu ajeitava a borla, senti um nó familiar na garganta. Era um misto estranho de orgulho e tristeza profunda. Orgulho pela minha conquista, pela promessa que fiz a mim mesma. Tristeza por ter sido uma jornada tão solitária. Meu pai chegou para me buscar, vestindo seu melhor terno, um pouco antigo, mas impecavelmente passado. Seus olhos brilharam quando me viram. Minha filha, minha doutora, ele disse com a voz embargada, me puxando para um abraço apertado. Naquele momento, todo o resto desapareceu. A dor, a solidão, os anos de desprezo. Era só eu e ele. Conseguimos, pai, sussurrei contra seu peito. Chegamos ao campus, que estava irreconhecível. Tendas brancas haviam sido montadas no gramado principal. Milhares de cadeiras estavam enfileiradas, e o ar vibrava com música clássica e o som de conversas animadas. Famílias inteiras estavam lá, rindo, tirando fotos, balões flutuando. Vi o grupo de garotas que me havia rejeitado no refeitório 4 anos atrás. Elas estavam deslumbrantes, rindo alto enquanto seus pais, homens de terno caro, tiravam fotos com câmeras profissionais. Elas me viram, e seus sorrisos vacilaram por um segundo, antes de se virarem, me dando as costas mais uma vez. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Não ligue, Francisca. Hoje é o seu dia. Sentamos nas cadeiras reservadas. Eu, na seção dos formandos, e ele em uma área mais atrás, com os outros convidados. Nossos olhares se cruzaram sobre o mar de gente, e ele me deu um sorriso encorajador. A cerimônia começou. Discurso após discurso, nomes foram chamados, palmas ecoaram. Era tudo um borrão. Eu estava ali, mas parte de mim estava flutuando, revivendo os últimos 4 anos. As noites em claro na biblioteca, as refeições solitárias, o silêncio pesado quando eu entrava em uma sala. Finalmente, o reitor subiu ao púlpito para o discurso final antes da entrega dos diplomas. Ele era um homem imponente, que eu mal tinha visto durante meus anos ali. Hoje, celebramos a conquista e o futuro, ele começou, com sua voz ressoando pelos alto-falantes. Mas antes de olharmos para frente, devemos honrar o passado. Muitas vezes, os verdadeiros heróis não estão nos livros de história. Eles estão entre nós, anônimos, silenciosos. Eu mexi no meu cabelo, entediada. Provavelmente seria mais um discurso sobre filantropia ou sobre algum ex-aluno famoso que doou dinheiro. Temos a tradição de convidar grandes nomes para este discurso, continuou o reitor. Presidentes de empresas, políticos, acadêmicos de renome. Mas este ano decidimos quebrar o protocolo. Decidimos honrar alguém cuja contribuição para esta instituição é literalmente a razão pela qual muitos de vocês estão vivos aqui hoje. Uma onda de confusão passou pela plateia. Este homem não tem doutorado. Ele não dirige uma corporação multinacional. Ele é um servo público, no sentido mais verdadeiro da palavra. É com imensa honra que convido ao palco como nosso orador convidado deste ano, o Sr. Carlos. Meu coração parou. Carlos, o nome do meu pai. Eu devo ter ouvido errado. Era impossível. Olhei freneticamente para a sessão de convidados. Vi meu pai se levantar, com uma expressão nervosa, mas resoluta.
Um membro da equipe da faculdade o estava guiando em direção ao palco. Não, 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 não. Um burburinho tomou conta da sessão dos formandos ao meu redor. Carlos? Quem é esse? Sussurrou alguém. Espera. É o pai da Francisca, me disse outra voz, chocada, e então as risadinhas começaram. Baixas, cruéis como o zumbido de vespas. É sério isso? O bombeiro? O que ele vai fazer? Nos ensinar a usar um extintor? Isso é uma piada? O reitor enlouqueceu? Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Meu corpo inteiro ficou gelado. Isso não podia estar acontecendo. Isso era um pesadelo. Eles o chamaram aqui para zombar dele? Para me usar como o centro de alguma piada terrível no dia da minha formatura? Eu vi meu pai subir os degraus do palco. Ele parecia tão pequeno, tão deslocado em seu terno simples, debaixo daquelas luzes ofuscantes. O auditório com milhares de pessoas ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de expectativa e zombaria mal disfarçada. Meu pai caminhou até o púlpito. Ajustou o microfone, que estava muito alto para ele. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tirava um pedaço de papel amassado do bolso. Eu queria gritar. Queria correr até lá e tirá-lo do palco. Queria protegê-lo daqueles milhares de olhos julgadores. As lágrimas que eu segurei por 4 anos queimavam minha garganta. Eu olhei para o grupo de garotas ricas. Elas estavam com as mãos sobre a boca, os olhos brilhando de diversão maliciosa, esperando o espetáculo começar. Meu pai respirou fundo no microfone, e o som ecoou pelo gramado. Bom dia, ele começou, sua voz surpreendentemente firme, cortando o silêncio. Eu fechei meus olhos, rezando para que aquilo acabasse logo. Eu mantive meus olhos fechados, incapaz de encarar a cena. O silêncio que se seguiu ao bom dia dele parecia durar uma eternidade. As risadinhas haviam parado, mas a tensão era tão espessa que eu podia senti-la na pele. Eu só queria desaparecer. Eu não sou um homem de palavras, meu pai continuou, e sua voz, embora nervosa, era clara e firme, preenchendo o gramado. Eu não sei falar sobre teorias econômicas ou filosofia. Eu sou um bombeiro. Minha vida inteira foi sobre dever. Sobre fazer o que precisa ser feito, não pelo reconhecimento, mas porque é o certo. Abri os olhos lentamente. Os estudantes ao meu redor ainda pareciam entediados, mas alguns, confusos com o rumo do discurso, haviam parado de cochichar. Eu estive neste campus antes, ele disse, e seus olhos se ergueram do papel amassado, percorrendo a multidão e pousando no prédio antigo da administração à nossa esquerda. O mesmo prédio que eu o pegava olhando. Muitos de vocês formandos estavam aqui naquele dia. Era um dia de outono há quase 4 anos, no começo do primeiro semestre de vocês. Uma inquietação percorreu a fileira onde eu estava. Eu me lembro daquele dia. Como poderia esquecer? Eu era caloura. Estava na biblioteca quando os alarmes dispararam. Não foi um alarme de teste. Foi um som agudo, desesperado, seguido de gritos. Fumaça começou a sair das janelas do prédio da administração. Foi o caos. Alunos correndo, monitores gritando para evacuarmos. Eu me lembro de ter sido empurrada pela multidão, com o coração batendo na garganta. Ficamos todos no gramado principal, o mesmo gramado onde estávamos sentados agora, observando a fumaça preta subir ao céu. Recebemos a chamada às 14h32. Meu pai continuou, e sua voz mudou. Perdeu o nervosismo. Ele estava de volta ao seu elemento, relatando um fato. Fogo no prédio da administração, com possível vazamento de gás. Quando minha unidade chegou, o pânico era total. A evacuação estava em andamento, mas o fogo se alastrava rápido pelos dutos antigos. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para os formandos. O que vocês não sabiam, ele disse, em voz baixa, mas o microfone captou cada palavra. Era que o vazamento de gás não era pequeno. Era na tubulação principal que alimentava todo o complexo do laboratório, que ficava no subsolo daquele prédio. E a válvula de fechamento manual ficava bem ao lado da origem do incêndio. Eu prendi a respiração. Ao meu lado, a garota que sempre zombava de mim parecia pálida. Nossos engenheiros nos deram um aviso, meu pai disse, com uma gravidade que gelou meu sangue. Tínhamos talvez 10 minutos. Se o fogo chegasse àquela concentração de gás, não seria apenas um incêndio. Seria uma explosão. Uma explosão que derrubaria não só o prédio da administração, mas que estilhaçaria cada janela neste gramado onde vocês estavam. Onde centenas de vocês estavam. Um murmúrio de horror percorreu a plateia. Pais procuraram as mãos de seus filhos. Eu olhei para o prédio antigo,
Nós estávamos tão perto. A ordem era evacuar a área, ele disse. Mas a válvula... Alguém precisava fechar a válvula. O calor no subsolo já estava acima do limite seguro. O equipamento padrão não duraria muito. Era uma entrada sem volta garantida. O silêncio era absoluto. Ninguém se movia. Um bombeiro se voluntariou, meu pai falou. E agora ele olhava apenas para o papel em suas mãos. Ele colocou o equipamento extra de oxigênio. Ele desceu as escadas para o subsolo. A fumaça era tão densa que ele não via nada. Ele rastejou, seguindo a tubulação apenas pelo tato, com o som do fogo rugindo como um trem na sala ao lado. Eu sentia minhas mãos suando dentro da beca. Eu não estava mais no gramado. Eu estava lá embaixo, no escuro, com ele. O calor era intenso, ele descreveu. Sua voz quase um sussurro. Ele sentia o traje começar a ceder. Ele encontrou a válvula. Era uma roda de metal antiga. Ele tentou girar, mas estava emperrada. Ele tentou de novo e de novo. Suas luvas estavam derretendo, grudando no metal. Ele podia ouvir o teto começando a estalar. Eu fechei os olhos com força. Pai, eu murmurei. Baixo demais para que alguém ouvisse. Ele tirou as luvas, meu pai disse, com a voz embargada pela primeira vez. Ele colocou as mãos diretamente no metal quente. Ele deu um último puxão com toda a força que tinha. E a válvula girou. O som do gás sibilando parou. Ele parou de falar. O único som era o de uma mãe soluçando em algum lugar na plateia. Ele conseguiu sair. Com queimaduras graves nas mãos, mas conseguiu sair. Minutos depois, o teto do subsolo desabou. Mas o gás havia sido cortado. O prédio não explodiu. O campus estava seguro. Vocês estavam seguros. Ele levantou a cabeça. As risadinhas haviam desaparecido. Os olhares de zombaria haviam sido substituídos por uma admiração chocada. Todos olhavam para ele, imóveis. Na época, meu pai continuou, a administração da faculdade pediu discrição. Eles estavam preocupados com a reputação da instituição, com o pânico. O incidente foi classificado como um pequeno incêndio elétrico, rapidamente controlado. O bombeiro que entrou lá concordou. Ele não fez isso por medalhas. Ele fez porque era o trabalho dele, era o dever dele. Ele olhou para o reitor, que assentiu solenemente. E então, ele olhou para mim. Através das centenas de pessoas, nossos olhos se encontraram. E eu soube. Eu soube antes mesmo que ele dissesse. As mãos dele. As cicatrizes em suas palmas, que ele sempre dizia terem sido de um acidente de treinamento anos atrás. Meu pai respirou fundo e se aproximou do microfone. O reitor me convidou hoje para contar essa história. Ele assumiu o cargo há 1 ano e, ao revisar os arquivos antigos, sentiu que a verdade precisava ser dita. Ele olhou para a plateia. O bombeiro que desceu naquele subsolo era eu. A frase ficou suspensa no ar. Era eu. Não foi um trovão. Foi um sussurro. Mas teve o efeito de uma explosão silenciosa no gramado. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já ouvi na vida. Não era o silêncio do tédio ou da zombaria de antes. Era um silêncio pesado, denso, cheio de choque e descrença. Milhares de pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Meu olhar voou para o meu pai. Ele estava parado no púlpito, não como um herói de filme, mas apenas como ele mesmo. Um homem simples que havia dito a verdade. Ele parecia aliviado, como se tivesse tirado um peso das costas. Eu me virei lentamente na minha cadeira. Eu olhei para os rostos dos meus colegas, os rostos que me ignoraram por 4 anos. A garota que riu de mim no refeitório, que me disse que estava esperando amigas. Seus olhos estavam arregalados. A maquiagem perfeita agora parecia uma máscara de gesso. Ela olhava para o meu pai completamente pálida. O rapaz que certa vez perguntou em voz alta se o carro do meu pai ainda funcionava a vapor. Ele estava com a boca aberta, chocado. Lentamente, como se movidos por uma força invisível, os olhares dele se desviaram do palco. Eles se viraram, para mim, 1 por 1, 100 olhares, 200. Eles não me olhavam com frieza, não mais. Eles me olhavam com algo que eu nunca tinha visto ali. Vergonha. Uma vergonha profunda que queimava o rosto. Eles não estavam apenas olhando para a filha do bombeiro. Eles estavam olhando para a filha do homem que salvou suas vidas. O homem cuja cor da pele eles usaram como desculpa para me isolar. O homem que eles desprezaram em silêncio, que eles julgaram indigno de sequer falar, era o anjo da guarda anônimo deles. A ironia da situação era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Eu, a excluída, a pária, a sombra.
Era a única pessoa em todo aquele gramado que tinha o privilégio de chamar aquele homem de pai. Ninguém sabia o que fazer. O roteiro da cerimônia havia sido quebrado. O reitor parecia prestes a falar, a retomar a ordem, mas antes que ele pudesse, algo aconteceu. Veio de trás. Um único som de clap. Um estudante nas fileiras do fundo. Um rapaz que eu nunca tinha visto direito levantou-se. E ele começou a aplaudir. O som foi um estalo no silêncio absoluto. Então, outra pessoa se levantou. E outra. Em menos de 10 segundos, como uma onda, todo o corpo estudantil estava de pé, ignorando o protocolo da cerimônia, quebrando a ordem solene. As palmas começaram. Não eram as palmas educadas e rápidas que demos aos outros oradores. Era um trovão. Eram aplausos desesperados, altos, cheios de gratidão, de culpa, de admiração. As pessoas estavam chorando. Eu vi formandos abraçando os pais ao lado. O som das palmas era ensurdecedor, ecoando pelos prédios do campus. Meu pai ficou parado, chocado. Ele não esperava por isso. Ele olhou para o reitor, que apenas sorriu e começou a aplaudir também. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram de tristeza. Eram de alívio. Eram de um orgulho tão profundo que doía no peito. Eu me levantei também, na minha beca preta, e aplaudi meu pai com tanta força que minhas mãos ardiam. A cerimônia terminou logo depois disso. Ninguém se lembrava de mais nada. A entrega dos diplomas foi um borrão. As pessoas jogaram os capelos para o ar, mas o foco não estava nelas. Enquanto a música começava a tocar e as famílias se reuniam, eu corri. Eu passei pela multidão, empurrando as pessoas sem pedir licença, até chegar ao palco. Meu pai estava descendo os degraus parecendo atordoado quando eu cheguei. Pai! Eu gritei. Ele se virou e abriu os braços. Eu me joguei nele, chorando. Por que você nunca me contou? Eu solucei em seu peito. Por que você guardou isso por 4 anos? Eu sofri tanto aqui. Ele me abraçou com força. Não era sobre mim, Francisca. Nunca foi. Eu só fiz o meu trabalho. E eu não queria que você olhasse para mim de forma diferente. Eu queria que você vencesse por si mesma, pelo seu esforço. E você venceu. Eu sinto muito, senhor. Nós nos viramos. Era a garota do refeitório. A líder do grupo que me excluiu por 4 anos. Ela estava ali, com o cabelo na mão, o rímel borrado escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar, olhando para mim. Eu não sabia, eu fui horrível com você. Todos nós fomos. Eu sinto muito, Francisca. O que seu pai fez? Ela se virou para o meu pai, incapaz de me encarar. Obrigada. Obrigada por salvar minha vida. Antes que pudéssemos responder, o rapaz que zombou do carro apareceu. Senhor, eu não tenho palavras. O que eu disse, me perdoe. E então outro. E mais outro. Em poucos minutos uma fila se formou. Dezenas de novos graduados. Meus colegas. Eles não estavam ali para tirar fotos de formatura ou celebrar com suas famílias. Eles estavam em fila, esperando pacientemente sua vez. Francisca, me perdoe. Senhor, o que o senhor fez mudou tudo. Eu sinto tanta vergonha. Eles apertavam a mão do meu pai. Alguns o abraçavam. E todos eles, sem exceção, se viravam para mim e pediam desculpas. Eu fiquei ali, ao lado do meu pai, por quase 1 hora, recebendo aqueles pedidos. Eu aceitei cada um deles com um aceno de cabeça. Eu não sentia raiva. Eu não sentia nem mesmo triunfo. Eu me sentia leve. Quando o último deles se afastou e o gramado começou a se esvaziar, eu olhei para o meu pai. As cicatrizes em suas palmas, agora sob a luz do sol, contavam a história inteira. Eu segurei sua mão. Você disse para eu não guardar mágoa, pai. Você disse para eu focar no que importa. E você fez. Ele disse sorrindo. Eu olhei para o prédio da administração, para os meus ex-colegas se afastando, agora me olhando com um respeito que eu nunca pedi. Eu finalmente tinha a aceitação deles. Eu tinha a admiração deles. Mas olhando para o rosto do meu pai, percebi uma verdade profunda. Eu percebi que a minha superação não estava acontecendo naquele momento, com aquela fila de desculpas. Não estava na admiração tardia deles. Minha superação aconteceu silenciosamente nos últimos 4 anos, na biblioteca, nas noites em claro, e no carro antigo, ouvindo os conselhos deste homem. A aceitação deles não importava mais. A verdadeira lição, a verdadeira herança, não era o reconhecimento deles. Era o exemplo de integridade, coragem silenciosa
e dignidade que eu tive em casa todos os dias da minha vida. Vamos para casa, pai. Eu disse sorrindo, pela primeira vez em 4 anos, um sorriso genuíno. Temos que comemorar. Ele passou o braço pelos meus ombros. Vamos, minha doutora. E nós saímos do campus de cabeça erguida, deixando o passado para trás.